Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, estamos no capítulo 4 e hoje nós estudaremos do versículo 4 até o versículo 7 para a glória de Deus. A palavra de Deus diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Amados irmãos, um só corpo. A palavra de Deus diz que há um só corpo, e esse único corpo, agora se remete aqui, é o corpo de Cristo, a igreja local. É sempre importante a gente procurar entender o significado da palavra, e a palavra corpo, nesta epístola, remete-se à igreja, remete-se ao corpo de Cristo. No capítulo 1, versículos 22 e 23, nós temos exatamente a menção de que o corpo aqui, que o Espírito Santo refere-se, ou melhor dizendo, o corpo ao qual o Espírito Santo se refere-se à igreja de Cristo, à igreja local. Versículo 22 e 23 do capítulo 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Um só corpo, há um só tipo de corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja local. Os universalistas veem aqui um corpo místico de Cristo sobre a terra. Porém, na palavra de Deus, quando falamos de igreja, falamos apenas de igreja local. É interessante nos reportarmos ao termo utilizado por Cristo, e aí nós vamos até Mateus 16, ao Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 16. Aí nós vamos ver o termo que Cristo utiliza para a igreja. Mateus capítulo 16. Versículo 18. O Senhor Jesus Cristo diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, um só corpo, a igreja de Cristo. A palavra igreja não tem origem no hebraico, mas sim no grego. Não a palavra como está vertida aqui, igreja, porque na verdade não houve uma tradução. A palavra igreja significa assembleia, congregação, ajuntamento, e foi vertida do termo grego eclesia, que tem essa definição. Então, uma eclesia é uma assembleia, uma reunião, e as pessoas não se reúnem se não estiverem todas em um mesmo lugar. Então, quando ele fala um corpo, fala uma congregação local de crentes. Crentes reunidos formam o corpo de Cristo. A congregação, aquela igreja de Cristo, é o corpo de Cristo sobre a terra. É a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amados, fazer parte da igreja de Cristo é sobretudo um grande privilégio e uma honra. Você faz parte do corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que não dão o devido lugar, não dão a devida importância à igreja na sua vida. Obviamente que a igreja não tem importância nenhuma quando se trata de salvação. A igreja não salva, a igreja não ajuda na salvação, a igreja não qualifica ninguém para entrar no céu. Porém, a igreja nos qualifica para servirmos a Cristo. E quando nós estamos agregados à igreja, quando nós somos membrados da igreja, nós estamos no corpo de Cristo e estamos usando do privilégio e da autoridade dada por Ele
para a propagação do Evangelho. A autoridade ela não é dos membros. Por exemplo, eu sou o pastor da igreja, mas eu, enquanto pastor, eu não posso batizar ninguém. Por quê? Eu só posso batizar revestido da autoridade da igreja. Então, quem batiza é a igreja e não o pastor. O pastor é apenas as mãos da igreja no ato do batismo. Então, tem algumas distorções que as pessoas precisam entender. A autoridade pertence à igreja. Então, eu só tenho autoridade membrado à igreja. Bom, mas se eu deixo a igreja, eu perco a autoridade? Obviamente que não, eu não tenho. Eu só posso perder aquilo que eu tenho, certo? Então, a autoridade foi dada por Cristo à sua igreja, não aos seus membros em particulares. Isso é muito importante que se entenda isso, porque se ele tivesse dado aos homens, cada homem poderia fundar uma igreja para si, estaria autorizado. E aqui não se trata disso. Então, a autoridade reside sobre o corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, a igreja local, para a honra e glória do nosso Deus. Bom, aí alguém pode perguntar, mas se alguém não está membrado à igreja de Cristo, Deus está com ele? Obviamente, se for salvo, sim. Porque o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito de Deus habita em vós. Primeiro, a pessoa é habitada pelo Espírito Santo, para depois se tornar membro da igreja, não é assim? Primeiro, as pessoas não são salvas. Antes de você ser batizado, você precisa ser salvo. Quando é que o Espírito Santo veio habitar em você? Quando você foi salvo, não quando você foi batizado. Então, aí, se eu perco a membresia da igreja, eu não perco a presença de Deus na minha vida, porque a presença de Deus na minha vida é garantida pelo Espírito de Deus que em mim habita, independente de ser membro da igreja ou não, certo? Então, um só corpo, trata-se da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um só Espírito. Obviamente que só há um único Espírito que opera nas igrejas de Cristo, que opera nas pessoas salvas, que é o Espírito Santo de Deus, aquele Consolador que o Senhor nos enviou, aquele que ao ouvir convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo? O trabalho do Espírito Santo na terra é de convencer o pecador a crer em Cristo como Salvador pessoal. Crendo em Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo encarrega-se de nos dar dons. É o Espírito Santo, esse único Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que nos dá dons, certo? Que nos capacita para servirmos ao Senhor. Normalmente, a grande massa, a grande maioria das pessoas que hoje são salvos e que servem a Deus, antes de conhecer Jesus Cristo, não tinham os dons que agora têm, porque o Espírito Santo é quem abençoa a igreja com os dons, certo? Então, os crentes salvos por Cristo, eles foram salvos porque o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E esse mesmo Espírito que os convenceu a se tornarem membros da igreja de Cristo, sendo obedientes pelo batismo, certo? E é este mesmo Espírito que nos capacita, que nos dá dons e que nos faz servir corretamente ao Senhor. É esse mesmo Espírito que nos separa das obras da carne e é esse mesmo Espírito que nos livra de andarmos na concupiscência da carne. A palavra de Deus diz: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo de Deus que inspirou os profetas no Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento e nos deu a palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, esse só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Por isso a perfeição na palavra de Deus. A Bíblia é um livro escrito por aproximadamente 40 pessoas e é um livro que não tem contradição. Por quê? Apesar de ele ter usado homens diferentes, pessoas diferentes, épocas diferentes, contexto histórico, contexto profético diferente, dispensações diferentes,
toda a Bíblia tem unidade e há uma completa ausência de contradição nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é obra de um só Espírito, do Espírito Santo de Deus. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Os crentes, irmãos, estão debaixo da bendita esperança. Qual é a esperança dos crentes? Vamos até Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 13 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Assim está dito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual é a esperança? De sermos arrebatados. Então, a bendita esperança, uma só esperança. Todos os crentes têm uma só esperança, a esperança de serem arrebatados. Nós não aguardamos a tribulação, nós não aguardamos o inferno, nós não aguardamos o trono branco. Tem algumas pessoas que acreditam que passarão pelo trono branco, pelo juízo final. Outras pessoas acreditam que passarão pela tribulação. Os crentes salvos por Jesus Cristo aguardam o som da trombeta para serem raptados pelo Senhor, para estarem para sempre com Ele. Amém? Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da nossa vocação. E ela é uma só esperança para todos os crentes. Todos os crentes têm essa só esperança. Sendo eles membros da igreja ou não. Membresia da igreja não é elemento que faz com que alguém possa vir a ter esperança de ser arrebatado. Temos esperança de sermos arrebatados porque fomos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Um só Senhor. Nós não temos vários senhores, nós temos um Deus que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E esse só Senhor, Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Ou seja, nós temos um só Senhor em três pessoas da divindade, cada uma delas com o mesmo peso. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo não é menor do que o Pai, nem o Filho é menor do que o Espírito Santo. Então nós temos uma perfeita unidade do nosso Senhor dentro desta triunidade para a glória do nosso Deus. Um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina, uma unanimidade. Vamos até Judas, por favor. Judas, bem antes de Apocalipse, você tem lá o livro de Judas. É um capítulo só, e nesse único capítulo nós vamos ler o versículo 3, que está escrito assim. Capítulo único, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum,
tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, batalhar pela fé. A fé aqui, ela é sinônimo de conjunto doutrinário. Então, batalhar pela fé, batalhar pelo conjunto doutrinário das Sagradas Escrituras. Uma só fé, o conjunto doutrinário das Sagradas Escrituras. A única fé, a doutrina que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Um só batismo, um só batismo. Algumas pessoas têm aí uma visão distorcida de que existe dois batismos: o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Um só batismo, o batismo nas águas. Qual? Jesus mandou a igreja realizar que tipo de batismo? O batismo nas águas, ou dentro da água. A palavra batismo significa mergulho. Então, o batismo, ele ocorre quando a igreja de Cristo, usando da autoridade dada por Cristo, imerge completamente, ou submerge, mergulha, usar um termo bem comum, mergulha completamente uma pessoa salva dentro da água, certo? Então, a autoridade, a igreja de Cristo, o candidato tem que ser certo, uma pessoa salva, o modo tem que ser certo, colocado completamente dentro d'água, e o desígnio tem que ser certo, obediência ao Senhor, e tornando-se assim membro da igreja de Cristo. Um só batismo, não há outro tipo de batismo. Mas pastor, e o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo foi um ato único, cumprido, um ato único, advindo de uma profecia dada por Cristo. Vamos até Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 5. Vamos ler o versículo 4 e depois o 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então, o batismo com o Espírito Santo foi uma promessa do Pai, feita pela boca de Jesus, certo? Feita pela boca de Jesus. Então, aqui Jesus está com os apóstolos, que compõem a igreja dos primogênitos, que tem seu nome escrito no céu. Ele está com este grupo, estes salvos, este grupo, os apóstolos, e ele diz a eles, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Que promessa era essa? O batismo com o Espírito Santo. Tinha de ser com aquele grupo seleto, os apóstolos, ou igreja dos primogênitos, aquela igreja que Cristo estabeleceu em Cafarnaum da Galileia, aquele grupo que esteve com Cristo desde o batismo de João até o dia em que Jesus subiu ao céu. Este grupo viu da boca do próprio Cristo a promessa. Ele diz: que de mim ouvistes. Verso 5, capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quem foi batizado com o Espírito Santo? Aqueles que ouviram tal promessa, para a honra e glória tão somente de Deus. Quando foi que isso cumpriu-se? Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 4: e foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Outros idiomas, se você for ler todo o contexto, você vai ver que mais adiante ele vai dizer que partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Egito, tem todas essas nações aí nesse contexto. Não era barulhos estranhos, mas como nós não estamos olhando para a questão das línguas, não vamos discutir, nem vamos falar disso hoje, certo? Isso é um assunto que podemos tratar num outro momento. O que nós queremos tratar é de forma enxuta, que aqui em Atos capítulo 2, nós tivemos o cumprimento da promessa feita pelo Pai, que foi ouvida pelos apóstolos da boca do próprio Cristo. Ele diz: de mim ouvistes. Então, o batismo com o Espírito Santo, ato único, cumprido em Atos capítulo 2. De lá para cá, não mais ocorreu o batismo com o Espírito Santo. A linguagem de Atos 2 em diante é: já recebestes o Espírito Santo. Aí você vai ver a palavra recebeste o Espírito Santo, recebeste o Espírito Santo. E Paulo, falando do assunto em Romanos, ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, na hora que alguém crê em Jesus, recebe o Espírito Santo. Não confundir receber o Espírito Santo com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um ato único. Do mesmo jeito que Israel saiu uma vez do Egito, do mesmo jeito que Cristo só nasceu uma vez, do mesmo jeito que Cristo só morreu uma vez, dessa mesma forma, só houve uma única vez o batismo com o Espírito Santo e não mais ocorrerá. Então, hoje nós temos um só batismo, o batismo dentro da água, quando o crente salvo por Cristo é colocado completamente dentro da água. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Pô, irmãos, só há um Deus verdadeiro, só há um Deus, e é nesse Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós cremos, que nós depositamos a nossa fé e esperança. Foi esse Deus que nos amou, foi esse Deus que nos deu Jesus, que morreu na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador. Não existe a multiplicidade de divindade. Nós cremos em um único Deus que manifesta-se. Nós cremos em um único Deus que é composto de três pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma que o homem é uma triunidade, o nosso Deus e Pai é uma trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o homem é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Ok? Então Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, para a honra e glória tão somente dele. E ele é sobre todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ele está em nós, ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito, para a honra e glória tão somente dele. Versículo 7: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça de Deus foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cada um de nós fomos alcançados por Cristo sem merecimento algum. Cada um de nós merecemos o inferno, certo? Cada um de nós merecemos a condenação eterna e, pela graça de Deus, somos salvos. Pela graça de Deus, somos salvos. Eu não sei se todos aqui já pararam para refletir sobre o fato de ser um merecedor do inferno. Às vezes nós queremos tanta coisa dos outros, da família, do pai, da mãe, até da igreja, de Deus. Mas você já parou para pensar: eu mereço o inferno? Eu já deveria estar dentro do inferno e ainda estou aqui curtindo essa vida boa que Deus tem me dado? Ou então Deus nos alcançou com muita graça, certo? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, a medida da misericórdia, do presente de Cristo, por favor, que nós não merecemos. Nós não merecemos salvação, mas Deus nos amou. Nós não merecemos salvação,
mas Deus nos deu salvação eterna. Amém? Então que Deus nos ajude e nos ensine a sermos gratos, porque graças à sua misericórdia e o seu muito amor, com o qual nos amou, nós somos salvos. Amém?